Iremos proceder. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agora que eu percebi que meu microfone estava desligado, eu falei, mas vocês não ouviram. Me desculpe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Júlio, meu irmão. Boa noite, Cátia, Soledad. Boa noite, meu irmão. A todos os outros, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, seu Boa Carlinhos. noite, Kátia, Rodrigo, Andréia, Boa Sandra, noite. João, Luciano. Vai dar. Cadê a princesa? Hã? Cadê a princesa? Edson. Ela foi embora mais cedo hoje. É, né? Ela estava aqui até agora há pouco. Estava dando gargalhada agora. Solicitativo, pergunta, não tem Com a boneca? esse caderno. Com a boneca? É, a bonequinha dela que chama Aninha, né? A boneca ri, ela ri. Boa você noite, viu? Liane, Paulo. Boa noite, Marilice. Boa noite. Dor nas costas. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Oi, Rogério. Boa noite. Boa noite. Oi, Joana. Boa noite, Cida. Tudo bem? Beninha, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tá diferente hoje aqui. Mudou o layout. Boa noite. Oi, Marta. noite. Oi, Júlia. Boa noite. Olá, gente, boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Caetano. Legal. Oi, Júlio. É tudo. Ju, tudo bem? Boa noite. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Meu Deus. Oi, boa noite. Olhar Boa noite. Oi, Duda. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia? Boa noite. Oi, Reinaldo. Beijão. Boa noite, Valéria, Reinaldo. Boa noite, Valéria, Reinaldo. Tudo bem? Boa noite, Reinaldo. Bem, graças a Boa Deus. noite, Valéria. Tudo bem? Oi, gente. Oi. Daniel, Oi, Valéria, tudo bem? tudo bem você? Tudo bom, Daniel? Reinaldo, tá aí? Tô aqui, tudo bem, Daniel? Ele não quer se aparecer. Ô, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Como tá, criançada? Ah, pulando, ó. Nossa, olha aqui. Olha que belezinha. Conversa Subindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, papai. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, seu Antônio. Boa. Boa noite. Ô, seu Valdo. Boa noite a todos. Tudo bem, Davi? Bem. Davi. Oi, João. Boa noite, Davi. Oi, Davi. Oi, seu Walter. Oi.
Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Oi, João. Boa noite, Vani, Doris. Boa noite para todo mundo. William. Oi, Raquelzinha. Boa noite. Márcio, etc. Boa noite a todos, gente. Todos bem? Boa noite. Oi, Vani. Boa noite. Oi, tudo bem? Olá. Oi, Tudo bem, Renato. você? Bem também. Oi, Júlia. Meios de conservação. Boa noite. Sim. Oi, Ju. Oi, Júlia. Boa noite também. Boa noite, boa noite. Júlia, tudo bem? Como que fala? Boa? Como que fala? Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião. Mais uma vez, né, como sempre, eu peço que vocês verifiquem os microfones para que eles estejam desligados, para que vocês se lembrem da gente colocar um copo d'água para fluidificar. E vamos iniciar, então, a nossa reunião. Prezados irmãos em Jesus, que Ele nos abençoe os nossos propósitos em mais um dia, né? Mais uma quinta-feira, quando nos reunimos, cada um em seu lar, abençoado lar, para o estudo do Evangelho. Que os bons espíritos, mentores, possam nos intuir, nos fortalecer, para que a nossa grande família espírita cresça em qualidade na aplicação do Evangelho no nosso dia a dia. Então, assim, agradecidos, né? Vamos iniciar a nossa reunião com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, de Emmanuel Chico Xavier, que nosso irmão Toninho irá ler para nós. Boa noite, irmãos, muita paz. É sempre uma alegria, né? Essa oportunidade, principalmente nos dias que correm, necessitado tanto de esclarecimento e de paz. No livro Vinha de Luz, a lição Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 39. E Emmanuel comenta: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal.
em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Emmanuel, nosso querido mentor espiritual, pela psicografia de Chico Xavier. E assim, irmãos, iniciamos a nossa abençoada reunião, agradecendo a Jesus, querido mestre. A bênção deste encontro é um marco na nossa existência. Tivemos o dia de hoje, muitas vezes atribulados, com contrariedades, com alegria, muitas vezes com tristeza, mas o seu coração sempre presente, nos amparando e nos assistindo. E quando lembramos que à noite estaríamos, com o seu coração nesse encontro fraterno, tão importante nesse momento em que estamos enfrentando uma provação maior, nos alegra, nos alivia. Por isso, Jesus, com toda certeza, as mensagens de hoje serão confortadoras nós, mas para todos aqueles que estão ligados conosco e que certamente sintonizam em prece, recebem a sua presença. Coração bondoso, pacificador, nos oferecendo a bondade do trabalho abençoado na sua seara. Rogamos assim, mestre, a bênção para o nosso lar, para a nossa família, para todos indistintamente, para que todos nós sejamos filhos e irmãos do seu coração. Agradecidos, mestre, em seu nome iniciamos
a nossa reunião, o nosso trabalho desta noite. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Então, isso que é o alimento da nossa alma. Observai os pássaros do céu. Item 6. Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não amontoam nada nos celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não fiam, e entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Teis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso não estejais inquietos pelo dia de amanhã, cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Item 7. Essas palavras tomadas ao pé da letra teriam a negação de toda providência e todo trabalho, e por conseguinte, todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela a sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda, por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta. Lhe é preciso o supérfluo. A evidência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro.
A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas, se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada, e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Colocação de Allan Kardec. E a pergunta de hoje do Livro dos Espíritos, ela está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 5, Lei de Conservação, no item Meios de Conservação. Pergunta de número 705. Por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? E a resposta dos Espíritos é que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente, também, ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse nisso se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre como viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã. E há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vou-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe se regrar. Então, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários, José. Muita paz a todos. Uma das lições, né? Sem deixar de considerar as demais do Evangelho, mas acho que é mais que nos chama a atenção, né? Porque eu acho que vem de encontro a tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente vivencia, né? Vamos dizer assim, o excesso de preocupação nossa, né? Então, aqui, Kardec coloca de uma maneira aqui, essa orientação de Jesus, né? Para nós observarmos a natureza, as aves dos céus, né? Coloca de uma forma enérgica aqui para a gente refletir. Então, Kardec vem e coloca para nós, olha, não é que a gente não tenha que ser previdente, né? O que a gente não pode ser é egoísta.
Se a gente fosse previdente, né? E nos preocupássemos com o próximo, então o próximo não faltaria o necessário. Então, essas considerações do Evangelho, né? Acreditamos que o Espiritismo teve uma participação, né? Uma participação real, uma participação autêntica dentro desse contexto, né? Principalmente através do nosso Chico, na questão da sopa, né? Então, quantas pessoas, né, que hoje adultas, têm sua profissão, não tem mais necessidade, né, de pedir a ir lá tomar sopa, necessidade, né? Mas dizem que foi a sopa que criou elas. Então nós vemos aqui a tarefa do Espiritismo, né, dentro desse contexto do Evangelho, dentro dessas orientações. A gente não para pensar, a gente não consegue ter o alcance dessa orientação, né? Por que a gente não consegue? Porque a gente não passa por necessidade dessa forma, como passam essas pessoas. Se a gente passasse por essas necessidades, nós sentiríamos na pele o que significa isso. Mas temos que agradecer a Deus, né, de termos as orientações e podermos refletir sobre essas questões. Então, imagino eu, por exemplo, se para mim não fosse essas orientações do Espiritismo, será que eu teria condições de avaliar dessa forma? Porque a letra do Evangelho, né, quando ele fala para observar as aves dos céus e tal, é como Kardec fala aqui, né? Se nós levarmos ao pé da letra essas orientações, fica uma coisa meio solta aí, quer dizer, não somos previdentes? Como é que faz se amanhã não produz? Nós vamos passar necessidade? Então não é essa a questão toda é do comportamento nosso egoísta diante dos nossos irmãos que passam pelas necessidades. Nós não podemos mais, não é mais admissível isso daí. Nós não podemos mais permanecer dentro desse conceito nosso egoísta, né? Nós temos que buscar dentro do Evangelho para que abra a nossa mente, para que a gente possa realmente fazer alguma coisa, né? Então a gente sempre imagina, por exemplo, dentro dessa questão, né? Nós imaginamos o homem muito rico, né? Mas quem que não é rico dentro das nossas possibilidades? E aquilo que nós fazemos às vezes, né? Por exemplo, nós não temos o necessário, por exemplo, nós não temos, nos falta alguma coisa. Se a gente conseguir repartir, imagine o peso que isso daí tem dentro de um contexto espiritual, né? Seria mais ou menos o óbolo da viúva, né? Que o irmão José faz esse alerta para nós, né? Que quando a gente faz alguma caridade material, né? É uma questão de simples diferença do saldo bancário nosso. É nós estarmos distribuindo o supérfluo daquilo que nos sobra na mesa. Quer dizer, se a gente for pensar bem, a gente não está fazendo caridade nenhuma, né? Mas o Evangelho vem nos trazer um esclarecimento para nós que o nada que nós fizermos, se nós fizermos com sentimento, isso daí já nos será um grande benefício para nós. Então precisamos começar a pensar em tudo isso, né? Porque nós estamos habituados à crítica, a observar aqueles que não observam o Evangelho, que não respeitam o Evangelho, que não vivenciam o Evangelho, né? E nós, o que nós estamos fazendo, né? Bom, quando a gente critica, quando a gente começa a vivenciar, começa a observar aqueles que estão falhando, nós estamos cometendo uma falha também, né? Então é questão da caridade. A caridade é muito mais ampla do que nós podemos imaginar.
Então, o que seria em resumo, né? Nós temos que começar realmente a refletir muito sobre essas orientações e começarmos a pensar o que nós podemos contribuir dentro desse contexto que nós vivemos hoje. Principalmente os atuais, né? Então, nunca nós passamos por uma experiência como essa dessa pandemia, né? Pelo menos não me lembro nenhuma vez, né? E nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Estamos recebendo uma oportunidade abençoada de fazer o bem, de trabalhar para resolver essa situação, né? E, no entanto, nós estamos vendo as coisas não acontecerem bem dessa forma. Então, chegou a hora de nós começarmos a refletir melhor ainda. Quando nós pensamos que as coisas vão, né, se transformar para o mundo de regeneração, vem uma situação aí que a gente para pensar e fala, epa, coisas pioraram, não melhoraram, né? No mundo de regeneração nós pensamos em melhora, mas precisamos fazer uma análise mais ampla, né? E verificar se nós já estamos fazendo jus a esse mundo de regeneração ou precisamos fazer muita coisa ainda para nos melhorar, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos agradecer, né, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso querido amado Mestre, aos Espíritos que nos intuíram para estarmos aqui esta noite maravilhosa, em que, com certeza, como sempre penso e como sempre digo, que se em cada estudo nosso lá no Lar Espírita Cristão, nós recebíamos o Evangelho, né? E traríamos para as nossas casas, hoje, espalhados como estamos em nossos lares, com certeza esse Evangelho prolifera cada vez mais no coração de todos nós, e trazemos essas dádivas para a nossa casa com maior intensidade. Possamos aproveitar esses momentos da melhor forma possível, nessa reflexão de quando saímos daqui e vamos para o nosso mundo material, o que carregamos esta noite possamos aproveitar, né? Podemos dizer assim, da melhor forma possível para nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, se nós não aproveitarmos todas as lições que recebemos aqui, em todos os estudos, todos os livros, aquelas vibrações que os nossos irmãos espirituais nos trazem para ensinar a entender o Evangelho e colocar, se nós não praticarmos, isso tudo fica sem valor. O Sr. Toninho leu uma página maravilhosa, né? Espetacular. Então, eu fiquei imaginando, né? E aí, né, quantas e quantas vezes programamos a vingança em nome de Deus ou em nome de Jesus, achando que com isso tiramos das nossas responsabilidades aqueles atos de atrocidades que cometemos. Estou falando nós, porque embora isso seja presente na história da nossa humilde humanidade, vemos várias passagens em que, conclamando Jesus ou santos das igrejas, fazemos mal ao próximo, fazemos mal aos nossos irmãos, simplesmente porque, de uma forma ou de outra, eles erraram e nós, quando devolvemos isso, erramos tanto quanto o mesmo. Porque se temos nós a oportunidade do Evangelho e do conhecimento cristão em nossas mentes e nossos corações, jamais poderíamos conclamar a vingança, ainda mais colocando em nome de Jesus, em nome de Deus. A lição da noite é maravilhosa. Kardec, de uma forma tão clara e esclarecida, que bate nas nossas mentes, ele fala sobre o nosso dia a dia. Ele fala para nós que nós entendemos que o supérfluo é necessário,
E essa confusão toda que nós fazemos, o nosso egoísmo bate de uma tal maneira em nossas vidas que nós simplesmente esquecemos do próximo. Esquecemos do próximo dependendo do lado em que estamos. Por exemplo, se somos nós que necessitamos algumas coisas que às vezes o nosso irmão pode nos oferecer, humildemente vamos até ele e pedimos, ou rogamos, ou fazemos, ou de alguma forma. E se recebemos a negativa, agimos de uma forma. Agora, quando isso acontece ao contrário, quando o nosso atendimento deve ser dado ao nosso irmão, como devemos agir? Como todos nós somos iguais perante Deus, devemos agir na melhor forma de caridade, altruísmo, né? E benevolência, beneficência, ou todos aqueles bens que nós recebemos de Deus para pôr em prática em nossas vidas. Eu acho que, posso estar enganado, mas uma opinião minha, que a nossa geração, a nossa humanidade ainda confunde o supérfluo com progresso, ou progresso com supérfluo. Parece que se as coisas não alteram, não tem um progresso dentro daquilo que necessitamos, parece que a nossa humanidade não progrediu tanto. Parece que está tudo latente. Então, o consumismo em que nos encontramos hoje, de uma tal forma, gera todas as aflições no coração de todos nós a todo momento. Não estamos mais satisfeitos com aquilo que buscamos, porque quando conquistamos, não damos mais a ele o valor que realmente deve ter o nosso trabalho ou o trabalho daquele que nos oferece esse bem, por exemplo. Se nós, dentro da lição da noite, né, sabemos de tudo isso, sabemos que aqui chegamos e recebemos da divindade um corpo que não nos pertence. Quando voltamos ao plano espiritual, devolvemos o corpo. E às vezes uma máquina perfeita, né, e maltratada. Então, o que nós temos são só ferramentas que Deus nos dá. Deus nos oferece para que possamos ser julgados, por que não? Por aquilo que fazemos com essas ferramentas que recebemos a cada dia, a cada momento. Aliás, a cada segundo. Porque não podemos esquecer que as nossas atitudes, elas são meritórias a cada segundo, a cada sim e a cada não. A física quântica fala que o presente, ele não existe. Ele é o limiar entre o futuro e o passado. Ou seja, um sim, sim e não, não. Então, quando nós estivermos, e isso o Espiritismo nos dá, porque diante do Espiritismo, ele nos favorece a compreensão do cristianismo. E Jesus já falou para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que possamos agradecer aos Espíritos, a Kardec, que trouxe uma página maravilhosa. Eu tenho a impressão de que, se nós tivéssemos uma condição de bate-papo, por que não? Porque nós não devemos nos reunir simplesmente para falar de uma ou de coisas supérfluas, mas talvez num assunto de amigos, conversando sobre essa página, teríamos muito, muito, muito assunto, né? E eu acho que nós devemos assuntar realmente sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre Deus, da forma com que o Espiritismo nos traz a cada momento. Nessa renovação. É uma renovação. O Espiritismo é a doutrina da vida, porque não existe perecimento dentro dela. Nada se acaba, tudo se transforma. E tudo se transforma para melhor. No mérito da necessidade e merecimento, como já disse, do mérito de cada um de nós. Então vamos agradecer por essa noite bendita em nossas vidas, dentro de nossos lares e junto de nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe, muita paz a todos.
noite a todos. Esse trecho, né, do Sermão da Montanha, quer dizer, todo o Sermão da Montanha é uma lição para lermos e relermos, sem cansaço, sem desânimo, porque traz para nós realmente a síntese, né, de tudo que Jesus pôde nos informar naquele momento e ainda por um futuro atual e futuro para nós aproveitarmos os nossos anos letivos aqui na Terra, né? Cada reencarnação, um ano letivo, vamos dizer assim. E essa pedagogia dele, né? Incrível, sempre se utilizando desses símbolos, né? Que conhecíamos e que conhecemos, os pássaros do céu, as flores do campo, as dracmas, quer dizer, as moedinhas, o fermento do pão, a ovelha, enfim, falando de coisas tão grandiosas, né? Mas utilizando a linguagem nossa, né? Falando a nossa língua. Bem, a respeito, né, do não ajunteis tesouros na terra, o quanto a gente tem dificuldades, né, de vivenciar essa lição, né? Tem um texto de Emmanuel que fala que a caridade, ela não é somente uma virtude divina, né? Que ela é o sistema contábil do universo. A caridade é o sistema contábil do universo, né? E que nos permite a felicidade de auxiliar. Quer dizer, então, se a gente não se sente feliz e estamos procurando em muitos lugares e ainda não encontramos, pode ser que a gente, né, não se atentou que no auxiliar nós encontraremos essa felicidade para sermos auxiliados. Porque um dia, nas alfândegas da morte, tudo que não necessitarmos mais, a partir dali, nos será confiscado. Mas também, igualmente, nós recolheremos com juros, né, tudo aquilo que tivermos doado de nós, nosso, enfim, em favor dos semelhantes. Quer dizer, essa caridade, né, movimentando esse sistema contábil, né, com relação a juntar tesouros no céu, quer dizer assim, para acumularmos valores íntimos. E a gente está com essa dificuldade, né, de ajuntar os valores íntimos, porque a gente se dedica muito, às vezes a vida inteira, toda a nossa saúde, toda a juventude, todo o tempo em acumular os valores transitórios, esses que ficarão retidos na alfândega. E como a gente também vive, né, com esse equívoco, né, porque os valores que são destaques no mundo que ainda vivemos, né, esse mundo transição, mas enfim, em que valorizamos beleza física, valorizamos
poder, valorizamos acúmulos de propriedades, né? É isso que ainda é valorizado aqui no mundo. E não os valores íntimos. É por isso que o mundo está como está ainda. Ele não é, ele está, né? Então, também esse momento será superado. Então, ao invés da beleza física, do poder, das propriedades, né, se valorizássemos, nos empenhássemos em adquirir a bondade, a cultura, alguma educação pessoal, e que são os recursos mínimos, né, para quando, né, a partir daqui já, mas para quando partirmos novamente para a vida espiritual, termos algum recurso para sintonizarmos, né, com os apelos da vida superior. Porque, veja que situação, né, nós, principalmente para nós, né, que temos estudado, que temos buscado, né, compreender essas lições. Porque dizem que aprender realmente uma lição, isso aqui está aprendido, é quando você já passou a adotar, já está na sua prática, né? Então, nós estamos, eu penso, então vou dizer de mim, né? Tentando entender essas lições e atravessando essa alfândega, né? Nós percebemos que não estamos levando nada conosco, né? Que se trabalhamos, se suamos, se, enfim, tudo ficou retido aqui. Vai ser, não sei, um ano de repetência, né? No nosso currículo escolar. E, encerrando já, eu me lembrei de uma lição que tem... Só que eu não me lembro exatamente o livro, se é no Mensagens Psicofônicas ou no Vozes do Grande Além. A lição a respeito, me parece que era um banqueiro. Então, realmente, a vida toda dele foi o ouro, né? E sim, ele teve muito dinheiro, mas chegou na alfândega e não tinha nada, esse nosso irmão. Mas ele estava com tanta fixação, né, com a mente tão fixa, né, nessa coisa do ouro, do dinheiro, que ele passou a tudo que ele tocava virava ouro. Então, ele se viu sozinho do lado de lá, exausto, já cansado, procurando alguma coisa, né? Ele então se sentiu sede, porque aí então ele já não queria mais ouro, né? Aí ele sentiu sede, ele queria um gole de água, mas ele chegou numa torneira, ele tocou a torneira e ao abrir a torneira não saía água, saía ouro. Então ele quis comer alguma coisa, ele sentia fome. Não precisava ser os pratos sofisticados, talvez com que ele vinha se alimentando a um custo que nós pensamos, meu Deus, né? Tá realmente comendo o quê? Ouro, né? Mas não, ele queria algum alimento, qualquer alimento, mas tudo que ele tocava virava ouro. Ele queria poder descansar em algum lugar aconchegante, se esquentar do frio, da chuva, mas tudo virava ouro. Então, somente naquele momento, talvez esse nosso irmão pôde verificar que o ouro não era tudo, né? O ouro não era mais que um copo d'água quando a gente tem sede, não era mais que um pedaço de alimento qualquer quando a gente tem fome. E são lições assim duras, né? Que
que por misericórdia de Jesus, nós temos acesso através da doutrina espírita, porque, como diz aqui na última frase da lição do Evangelho da noite, é a tarefa do Espiritismo, né? Nos instruir, iluminar o nosso raciocínio, dizendo assim que não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração. Não adianta nenhuma placa, nenhuma lei, nada disso vai me fazer praticá-las, né? Porque o egoísmo as sufocará sempre. E fazê-las nele penetrar, fazer esse sentimento de caridade, de fraternidade penetrar no meu coração, não somente num papel, né? Em alguma coisa que eu leia, faça a caridade, né? É a tarefa do Espiritismo. Que grande tarefa! Que possamos realmente, né? Não somente tentar aprender essas lições, mas aprendê-las realmente. Muita paz a todos. Muita paz a todos, queridos irmãos. O Evangelho de Jesus, na noite de hoje, nos fazendo recordar de seus ensinos, né? Então, nesse Sermão da Montanha, né, que Jesus realmente gravou para a eternidade essas lições, que possam elas nos aliviar, porque nas palavras de Jesus, ele não prometeu a cura, como nos ensina Chico Xavier, né? O querido Chico nos ensina. Jesus não prometeu a cura, ele prometeu alívio, e as suas palavras nos aliviam, porque ao acordar amanhã as contas nos esperam, né? A conta de água, de força, telefone, internet. Então, quer dizer, na oração do Pai Nosso agora, eu acho que se Jesus fosse nos ensinar a oração do Pai Nosso hoje, ela ia ficar um pouquinho mais comprida, porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, mas a lista parece que aumentou, porque a gente pede o pão, né? Aí, Senhor, tem o gás, Senhor, mas tem a energia, tem a água, mas tem a internet agora. Então, realmente, a gente observa que Jesus, ele sintetizou, né, todas as necessidades do homem moderno numa expressão: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, a gente observa que, além do contexto material, tem o contexto espiritual, né? Além das nossas necessidades e os nossos compromissos com o mundo material, as nossas necessidades materiais, existem as necessidades espirituais. E uma das lições que nos grava muito bem isso é aquele médico que chega em Uberaba numa profunda depressão, candidato ao suicídio, e ele vai tem a oportunidade de conversar com o Chico, né? Acho que todos se lembram dessa passagem, mas precisamos lembrar. E ele fala: seu Chico, e chorando em lágrimas, né? Lá no centro do Chico, quando chegou a vez dele na fila, ele falou pro Chico: olha, seu Chico, eu tô aqui desesperado. Eu tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, se encaminharam na vida, os meus filhos, têm as suas profissões, a minha família toda harmoniosa, equilibrada, eu, médico, seu Chico, a minha profissão me deu todo o dinheiro que eu queria ganhar, que eu sonhava em ganhar. Sou um médico respeitado, atingi todas as conquistas no âmbito profissional, no contexto familiar. Seu Chico, só que eu trago a depressão, trago a tristeza no meu coração. O que me falta? Parece que é a mesma... parece até que a gente está vendo aquele jovem rico, quando ele chega em Jesus e pergunta: Senhor, né, o que eu faço para conseguir a vida eterna, né? Quer dizer, o que eu preciso fazer a mais? E esse Senhor chega para o Chico e fala: o que eu faço para conseguir? Ele nem foi tão longe como aquele jovem rico perante Jesus, que sonhava com o paraíso ou a vida eterna, né? Ele fala: Chico, o que eu faço para tirar essa tristeza de dentro de mim?
eu não conseguia, nem ele entendia o porquê da tristeza, já que ele tinha alcançado o primeiro lugar em tudo, âmbito profissional, conquista de dinheiro, tinha saúde em abundância, família toda equilibrada, tudo, né? Mas não estava feliz. O que está acontecendo, Chico? O que me falta? Aí vem o Chico, né? Aí os amigos do Chico contam que o pessoal da mesa, o pessoal em volta parou para ouvir, né? O que o Chico vai falar para ele, né? E o Chico, meu filho. E o Chico, na humildade dele, né? Falou assim, meu filho, a mãe não está aqui falando que falta uma coisa para você. O que falta para você é a felicidade dos outros. Ele parou. O que falta para você é a felicidade dos outros. Faça os outros felizes. E é isso que está faltando para você. Então, esse convite do Evangelho é esse, né? Que o homem de posses, né, de capacidades, ele possa gerar empregos, beneficiar o progresso, dar boas condições, né? Quantos empresários aqui na nossa cidade mesmo tiraram tantos jovens da delinquência gerando emprego, com a riqueza. E esse é o objetivo do homem rico em inteligência, em dinheiro, né? Não é para ele ficar sentado olhando os pássaros do céu, quando ele é senhor de uma inteligência capaz de gerar progresso e emprego para jovens, dar oportunidade a outros. Não é isso que o Evangelho fala, né? Cruzar os braços. O Evangelho pede trabalho. E o Chico Xavier tem um vídeo dele incrível na internet que fala assim: nós precisamos trabalhar e não reclamar de fazer hora extra, porque o mundo precisa disso. O Geraldo Lemos Neto diz o seguinte: o pai do Geraldo Lemos nunca foi religioso, mas um dia foi conhecer o Chico. E o Geraldo conta o seguinte: diante do Chico, o Chico falou assim para ele: o Senhor veio com a missão de gerar empregos. Meus parabéns, o senhor está cumprindo fielmente a sua missão. O Geraldo diz que ele nunca tinha visto o pai dele chorar. E diante das palavras do Chico, o pai dele chorou. Que o Chico disse: meus parabéns, o senhor está cumprindo a missão para a qual o senhor veio, gerar empregos. E o Geraldinho conta que o pai dele foi um grande empresário, tinha várias empresas, e a alegria do pai dele não era juntar ouro. A alegria do pai dele era pegar uma empresa falida, quebrada, comprava e fazia aquele negócio funcionar e dar emprego. Aí depois ele ia lá, comprava outra empresa falida e levantava também. Então é incrível entender isso, né? O desapego que o Espiritismo vem a nos auxiliar diante disso tudo. E vem fortalecer os homens, né? Nessa conquista. E os pequenos, né? Aqueles que faltam o necessário, Jesus vem consolá-los, né? Vem consolá-los. Até tem uma história da natureza que é assim: você tem o leão que é muito forte, o leão vai lá e caça. Depois que o leão se alimenta, veja que interessante, vem aqueles, eu esqueci o nome agora na África, né? Tem aqueles, parece uns cachorrinhos, uns lobinhos pequenos, eles vão lá na carcaça do que sobrou. O leão matou a presa, se alimentou, foi embora. Aí vem os pequenininhos e se alimenta da carcaça, né? Então tinha um professor que costumava falar assim: se vocês se sentirem pequenininhos, procurem se aproximar de um leão, que nunca vai faltar alimento para vocês, né? Então, quando a gente vê uma pessoa em grande inteligência, capacidades, né? A gente vai ficar perto dela, sempre vai sobrar alguma coisa pra gente. Muita paz a todos. Muita paz a todos, assim seja. Prezados irmãos em Jesus, nós temos esta maravilhosa página do Evangelho que, ao observarmos os ensinamentos de Jesus, as suas palavras, e depois vemos na pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz assim: por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Parece que essa questão, esta pergunta, está numa aparente contradição. Porque Jesus diz que Deus provê tudo, e agora Kardec observa que a terra não produz o suficiente. Então nós precisamos, abençoada a doutrina espírita, né?
que nos permite. Nós precisamos estudar o Evangelho, tirando a letra que mata e estudando o espírito dos ensinamentos que vivifica. Porque não estaria Jesus nos acordando, se assim podemos dizer, para essa dormência que nós temos na matéria, com essa preocupação deslocada no nosso dia a dia, em correr, em nos sufocar nesse consumismo desenfreado, não lembrando de observar a natureza, como Deus trata a natureza, de lembrarmos que nós estamos numa terra, num globo que gira a 30 quilômetros por segundo em torno do Sol, sem nós nos preocuparmos que respiramos o ar diariamente, sem lembrar que respiramos o ar só quando faz falta, né, que a gente lembra. Que nós vamos e bebemos a água pura, temos uma casa, temos tanto conforto, porque eu digo, a maioria, né, diria que tem uma casa, uma torneira, uma energia elétrica. Tudo isso vem de Deus. Então Jesus estaria dizendo, você tem tudo, não se preocupe tanto com essas coisas. É interessante como Jesus, ele numa frase, ele resume todo o ensinamento. Vejamos bem, a primeira frase, a última frase do primeiro parágrafo, quando ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Jesus, o que Jesus está querendo dizer para nós? Olha, se você tiver seu foco nas coisas materiais, o seu coração está ali. Então você está compenetrado daquilo. Então Jesus está nos chamando a nos espiritualizarmos. Vejamos a outra frase, que depois dele dizer que Deus, a gente olha a ave do céu, veja os lírios dos campos, né? Eu acho linda essa passagem, é maravilhosa essa passagem, quando ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado ao fogo, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É lindo, né? Mas Jesus, ele resume embaixo assim, ó. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. As nossas necessidades, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. Então Jesus, ele não está dizendo para que a gente cruze os braços e espere tudo de Deus. Porque quando ele coloca aqui que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que significa isso? O que significa para nós buscar o reino de Deus e a sua justiça? É cruzar os braços? É não fazer mais nada, achar que Deus vai nos prover tudo? Ou é trabalharmos ainda mais no sentido de nós cooperarmos com o Pai que está no céu em todas as coisas, em todos os sentidos? A sua justiça. O que significa a justiça no reino de Deus? Não é fazer para o outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito? Não seria isso? Não é a prática da caridade, sem limites, desinteressada? E isso não é trabalho? Não é se esforçar para um mundo melhor? Então,
nós precisamos realmente tirar a letra que mata e compreender. Porque vejamos Kardec, né? O bom senso reencarnado. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho. E, consequentemente, de todo o progresso. Então, certamente, quando Kardec faz essa pergunta ao Espírito da Verdade, é uma pergunta que é mais para nós, né? Como se nós estivéssemos perguntando a nossa ignorância, mas eu gostaria de ter mais, com coisas, com mais facilidades, né? Então, os Espíritos respondem. Mas, olha, Kardec fez essa pergunta aqui no século XIX. Eu lembro que, não precisa no século XIX, eu lembro quando eu era menino, a dificuldade que meus pais tinham para colocar um arroz com feijão na mesa. Então, imagina no século XIX, com relação às plantações, né? Com relação à alimentação da população, a grande dificuldade que existia. Mas Deus, hoje a gente observa, né? Deus provê tudo. Como ele diz aqui, deu inteligência ao homem para que ele produza. E a terra produz. A terra responde ao nosso trabalho. Veja a produção do Brasil. Todo ano cresce. No mesmo lugar, aumenta a produção. Eu digo, com a mesma terra, né? Com a mesma área, na mesma área, a produção aumenta. Maquinários se aperfeiçoando, tirando o homem do trabalho mecânico, do trabalho pesado. Então, Deus realmente nos provê tudo. Basta que a gente faça a nossa parte, né? E como dizem os Espíritos, é necessário, né, que a gente não venha esbanjar as coisas, como ele fala aqui, ó. Mas quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã. E há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez. Se há escassez, é por causa do nosso egoísmo, né? Da nossa ambição e etc. Então, esta é a maravilha do Evangelho, né? Graças a Deus, temos a doutrina espírita, onde a gente pode realmente estudar, todos nós podemos estudar e enxergar tudo isso, a grandeza, a bondade, a sabedoria de Deus e como Ele cuida de todos nós. Que Ele nos abençoe a todos. Eu? Sim. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe. Que alegria, né? Esse encontro, essa reunião. Então, prezados irmãos, o mês de abril, para nós espíritas, é um mês importante. Vamos começar assim, né? Então, como que eu vou começar? Dia 2 de abril, né? Claro. Chico Xavier reencarnou no Brasil. Então, 2 de abril de 1910. Chico Xavier. Dia 18 de abril de 1857 foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos em Paris. O primeiro livro espírita do mundo. 18 de abril de 1857, 164 anos. Quem mais, né? Então, 1º de abril, Allan Kardec desencarnou. Eu acredito que nós precisamos saber tudo isso, né? Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Desencarnou, fulminante de lembrança.
um aneurisma. Estava programado para 1º de abril de 1869 inaugurar a primeira livraria espírita do mundo, em Paris. Como que se deu isso? Foi inaugurada. Dia 1º de abril de 1869. Kardec, no velório, né? Vamos dizer assim, a esposa, Madame Gabi, ela compareceu para inaugurar a primeira livraria espírita do mundo, no lugar dele. Vamos deixar para a gente pensar nisso, né? Então, prezados irmãos, nós não podemos deixar passar certas datas, né? Que são marcos para a humanidade e principalmente dentro do espiritismo, da doutrina que abraçamos. E além disso, nós temos hoje, 22 de abril, ninguém ficou de pé e bateu continência, né? 22 de abril, Cabral acordou aí no Porto Seguro, no Porto Seguro lá, e avistou essa maravilha, esse território, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o último reduto do planeta, onde o Evangelho iria florescer. 22 de abril de 1500. Dia 19 comemora o Dia do Índio, né? Aqueles que primeiro Cabral encontrou aqui, né? E recebeu os descobridores de braços abertos. Consta, pelo menos, na história. Então, isso são datas que nós precisamos lembrar sempre, né? E ontem, 21 de abril, o mártir da independência, né? Tiradentes enfrentou a forca e foi esquartejado. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus recebe ele como um ex-inquisidor que praticou barbaridades, né, na época em que viveu, e veio resgatar para libertar, vamos dizer assim, o território onde o Evangelho iria florescer. São datas que nós precisamos ter conosco, né? E de vez em quando colocar para as crianças, né? Eles têm mais atenção em ouvir essas realidades. Desligar um pouco a televisão, o celular, né? Videogame. O celular, os vídeos, games, e falar sobre isso com eles. Por isso que nas aulas de moral cristã, né, tudo isso é colocado. Prezados irmãos, então hoje, capítulo 25, Buscai e achareis, né? Então, como que Kardec elaborou esse capítulo, né? Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Uma passagem do Evangelho segundo Mateus. E então ele diz, né? Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. E faz uma exposição fantástica. Depois, ele resolve colocar para nós como que nós devemos encarar, né, a nossa vida. Então, ele usa figuras, né, sublimes. Então, essa passagem, né,
registrada por Mateus, olhai as aves do céu, né? Um poema. Nós não estamos acostumados a presenciar a beleza da natureza, a simplicidade da natureza. E Jesus faz a gente ver com relação à vida imortal, para todos os tempos. Para aquele que tem uma visão mais acurada, então essa descrição é um poema, uma realidade da vida. Como nós devemos apreciar a maravilha que nós recebemos, né, em cada encarnação. Não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. É divino, né? Não é dos homens essa colocação, né? Não. E nós estamos com os tesouros, né? Constantes, né? A vida, principalmente. É um tesouro. Depois vamos vivendo, já somos amparados, nascemos totalmente, reencarnamos totalmente dependentes. Somos amparados pelos pais. Depois recebemos a oportunidade de construir o bem. Então, construir novamente uma família, um lar, sermos servidores, né? Dedicados. Então, a bênção da vida, né? Que é o tesouro que Deus nos dá. Daí, ele continua, né? Não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida. Ele mostra que o mundo, nós precisamos do mundo material, e ele fornece tudo o que necessitamos. Porque nós necessitamos do necessário, né? Mas não queremos supérfluo. Daí ele faz as comparações que só ele poderia fazer, né? Da grandeza do mundo, né? Daqueles que se apresentam em destaque. Daí ele fala, veja lá o lírio do campo, ele nasce no meio do brejo, da lama, e vai fazendo as comparações. Mas para isso também nós precisamos ter um sentimento no coração, né? Para apreciar essas colocações. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas, de todas as necessidades da vida. O Pai sabe. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Então, para termos tudo isso, nós precisamos buscar o reino de Deus, que seria, então, a nossa solidariedade, né? E todas essas coisas se vos acrescentarão. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O Adelino conta que, quando ele conheceu o Chico, rapidinho, Adelino Silveira, ele chegou para o Chico e falou, Chico, ele queria saber algumas coisas, né? Então me diga, por que Jesus falou buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Por que ele não falou buscar primeiramente o reino de Deus e a sua misericórdia, a sua justiça? Daí o Chico falou assim, olha, a justiça vem antes da misericórdia. Falou, Chico, mas não entendi mesmo assim, Chico.
você me desculpe, mas... Daí o Chico narra um acontecimento nosso, né? Dos nossos compromissos aqui quando reencarnamos, prometendo tudo lá para fazer tudo aqui. Reencarnamos, não fazemos nada. Daí voltamos, envergonhados, né? Daí chegamos lá, diante daqueles que programaram a nossa encarnação, que vão nos receber de braços abertos, sem nos acusar de nada, sem condenar nada. Então, daí, diante dessa situação, ficamos envergonhados pelo não cumprimento e pelo recebimento fraterno. Então, daí nós pedimos uma nova encarnação, para que com essa a gente possa se redimir. Então, Chico completou, né? Então, não existe nada que não seja justo. Então, a justiça vem antes da misericórdia. Depois, ele diz assim: e assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo dará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Então, quanta aflição que nós vivemos, né? Pensando, o que será que vai acontecer? O que vai acontecer comigo, com a minha família? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou perder tudo? Como que vai ser? Então ele diz, não adianta, vamos viver o dia de hoje, porque amanhã trará a sua própria aflição. Então, tudo religiosamente explicado, né? Depois Kardec, a maravilha, né? Se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Então, ele mostrou, né, a maravilha que Jesus colocou da simplicidade da vida. E que nós temos que trabalhar para vencer. O que dificilmente a gente ainda faz, né? Mas não deixamos de ter as oportunidades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê. Imaginemos, né? A bondade e a sabedoria divina, né? A população espiritual, né? Em volta do planeta, bilhões de criaturas encarnadas, são cerca de quase 30 bilhões. Estamos aí, né? Enfrentando essa pandemia que está causando tanto desequilíbrio e tanta agitação, né? Na nossa ausência da fé. Então, tudo isso faz parte do nosso progresso. Temos que enfrentar, temos que saber. Então, daí ele, no item 8, ele diz assim, Kardec diz isso, mas isso aqui tinha, no meu pensamento, né, tinha que ser alguém entendido em economia. A Terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Então, essa situação não existiria. Mas Deus, na sua bondade infinita, desperta nos corações a caridade, a preocupação para com o nosso semelhante, dele que precisa viver também. E se dedica alguns minutos da sua existência no atendimento a esses corações. Que é o que o Espiritismo vem pregar e vem exemplificar. Estamos longe ainda, né,
de atendermos o nosso irmão carente, o nosso próximo, como Jesus atendeu a todos, né? Mas nós estamos fazendo um esforço. E ainda nós não compreendemos que eles também são seres humanos, como nós, né? E necessitam. Então, Chico sempre comentava, né? Para que São Vicente de Paulo, no atendimento aos nossos irmãos necessitados, Vicente de Paulo foi o exemplo, né? Do amor ao próximo, que ele mandava um bilhete para as irmãs que colaboravam com ele no atendimento ao povo, né? O bilhetinho era assim: minhas irmãs, tolerância com os hóspedes de Jesus. Eles são exigentes e impacientes, que nós não sabemos entender e lidar com isso, né? Então, por isso que a terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando a colocação, né? Quando souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. Então, hoje, né? Hoje, com o nosso egoísmo, então o que sobra, nós jogamos no mar, enterramos, né? Eu lembro que eu estava um dia no armazém e estava escolhendo cebola. Daí tinha um senhor do lado assim, ele falou: puxa vida, olha que coisa, que maravilha, né? Você acredita que numa plantação de cebola, de alqueires, produção de toneladas, não tinha preço, enterraram tudo e jogaram fora. Ele falou para mim ali na frente da... Olha o que chegamos a fazer. Acontece, né? Então, prezados irmãos, vamos trabalhar com afinco, né? E temos aqui uma mensagem de André Luiz: uso e abuso. Então ele fala, né? Doença, abuso da saúde, vício, abuso do hábito, egoísmo, né? Abuso do direito. E ele coloca aqui: supérfluo, abuso do necessário. Supérfluo, abuso do necessário. Fazer uma limpeza na prateleira, né? Tudo vencido, tudo comprando por comprar, tudo no lixo. Então, supérfluo, abuso do necessário. Prezados irmãos, nós temos a nossa sopa abençoada, que Chico Xavier fundou, né? E que vem sustentando o nosso trabalho de assistência e doutrinário. Então, aqueles que estão presentes aqui, que fazem parte da sopa, não abandonem esse compromisso, porque isso é de Deus, é de Jesus. E o centro espírita que não tiver sopa, ele vacila. Porque Chico Xavier dizia o seguinte: quando a pessoa chegava para ele: Chico, nós estamos construindo um centro, né? E vamos divulgar a doutrina espírita. Ele ficava numa felicidade incontida. Às vezes chegava até a emocionar. Daí ele dizia sempre assim: olhem, vocês, prestem atenção e dê um jeitinho de num cantinho bem, sem muita... Faça uma cozinha pequenininha, um fogãozinho, e faça uma sopa para atender as crianças e os famintos. Porque a ONU afirma
que 1 bilhão de seres passam fome no mundo. 1 bilhão. Então, esse pratinho de sopa que é servido aí está amenizando essa situação. Daí o Chico também dizia, né? Então, quando inaugura o centro ao meio-dia, às 2 já começa a servir a sopa. Então, prezados irmãos, né, o supérfluo é o abuso do necessário. Nós temos um livro aqui, um novo mandamento vos dou, e tem uma colocação do Dr. Inácio, que eu já li, mas eu vou ler outra vez. A pressão é grande, o diálogo, né? Eu também a tenho sentido no liceu. Obstáculos têm surgido do nada. Isso, o Delon, né? Daí, o doutor Inácio diz assim: tal pressão, isso para nós, viu? Para nós, do leque. Tal pressão psíquica vem nos alcançando em ondas de treva, em ondas constantes, desalento, cansaço, indisposição, até mesmo física. Os nossos companheiros mais próximos vêm sendo atingidos também. Revelam-se esmorecidos, sem aquele entusiasmo de outrora, estão distantes. Essa pandemia, está entre aspas aqui, né? Odilon, vem arrefecendo o ânimo de muita gente. O propósito dela, em essência, é espiritual, sem dúvida. Está nesse livro aqui. Um novo mandamento vos dou, do clube. O instrutor, então, citou com propriedade: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que eu estou sentindo, confirmei. Daí, continua, né? Tenho como costume empreendido visitas a diversos grupos na crosta, a diversos grupos de irmãos de ideal, em diversas cidades. Você sabe que estimamos muito a realização desse trabalho. E, quanto possível, a título de incentivo, temos procurado dar sinal da nossa presença. Repetindo, né? E, quanto possível, a título de incentivo, temos procurado dar sinal de nossa presença, escrevendo ou falando. A manifestação, na psicografia, na psicofonia, eles, mentores. Deu para entender, né? E quanto possível, a título de incentivo, temos procurado dar sinal de nossa presença, escrevendo ou falando. Não obstante, de uns tempos para cá, tenho registrado muito cansaço, que não é cansaço, em alguns dos nossos irmãos de ideal. Um desânimo que não é desânimo, uma desmotivação extremamente preocupante. Por hoje é só. Jesus nos abençoe, muita paz. Estamos encerrando o nosso comentário e convidando o Walter para proferir a prece para nós. Boa noite a todos. Vamos agradecer essa luz do Evangelho recebida nessa noite dentro do nosso lar. Agradecer a Jesus por ter trazido para nós ensinamento
iluminando o nosso caminho. Agradecer ao Pai por ter dado a permissão desse irmão maravilhoso, mas conhecido por Kardec, edificando o Evangelho, o ensinamento, para que tudo pudesse entender com mais precisão até, e o Livro dos Espíritos, que é a luz para a nossa existência, para a nossa evolução moral. E agradecendo a Jesus por ter trazido a primeira igreja cristã nas casas simples daquele povo humilde e construindo altar no coração desses homens maravilhosos, essa semente do amor, do perdão, da renúncia, germinando os seus ramos para cobrir toda a face da terra. Como Pedro, esse irmão de Jesus, nos confiou, trabalhando até os seus últimos dias na casa do caminho, servindo, atendendo tudo que batia a sua casa, aquele povo, aqueles homens, aquelas crianças abandonadas, doentes pela sociedade. Ele abraçava e acolhia com o maior carinho. Esse é o exemplo de Chico Xavier também, que veio à pátria amada Brasil, dia 2 de abril de 1910, cumprindo e concluindo esse tesouro que está hoje, graças a Deus, sobre as nossas mesas, para nós estudarmos e meditarmos e colocarmos em prática, e que nós possamos, gente abençoada dessa terra maravilhosa, ao despertar de um repouso abençoado, iniciando um novo dia, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Com certeza, amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, fazer ao próximo tudo o que gostaria que não fosse feito. Quanta lições maravilhosas, quanto agradecer por nossos irmãos que passaram pela terra, dando a vida e deixando um exemplo que Jesus nos ensinou. E assim, queridos irmãos, abençoado nessa noite, com a permissão do Mestre Jesus, damos por encerrada mais as bênçãos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, irmãos. Obrigada por mais uma reunião. Tenha uma semana abençoada. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite, Jô, Cida. Boa noite, Lia. Boa noite. Boa noite. William, boa noite. Tá.